Olá, minhas irmãs queridas, estamos chegando ao final da nossa leitura. Estamos a 3 capítulos do término desse livro. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Então vamos lá? Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, colocaram diante da multidão e disse: Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: A lei de Moisés condena e diz que dela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse contra eles. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Ele, voltando-se para a mulher, disse: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Ela respondeu: Não, Senhor, nenhum deles. E Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. João 8, de 1 a 13. O Evangelho de João relata o episódio das mais significantes do ministério terreno de Jesus. Ele estava no templo de Jerusalém, onde uma multidão se reuniu para ouvi-lo. Foi quando os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, disseram eles a Jesus. O questionamento daqueles religiosos era na realidade uma cilada. O adultério era crime passível de morte por apedrejamento. De acordo com a lei mosaica, se Jesus se posicionasse contra a morte da moça, poderia acusá-lo de estar se opondo à lei seguida pelos judeus. E agora, o que Jesus faria? Ele estava na berlinda. Se dissesse algo que pudesse ir contra eles, o povo não acreditaria mais no que Jesus ensinava. Olá, minhas irmãs queridas, estamos chegando ao final da nossa leitura. Estamos a 3 capítulos do término desse livro. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Então vamos lá? Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, colocaram diante da multidão e disse: Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: A lei de Moisés condena e diz que dela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse contra eles. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Ele, voltando-se para a mulher, disse: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Ela respondeu: Não, Senhor, nenhum deles. E Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. João 8, de 1 a 13. O Evangelho de João relata o episódio das mais significantes do ministério terreno de Jesus. Ele estava no templo de Jerusalém, onde uma multidão se reuniu para ouvi-lo. Foi quando os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, disseram eles a Jesus. O questionamento daqueles religiosos era na realidade uma cilada. O adultério era crime passível de morte por apedrejamento. De acordo com a lei mosaica, se Jesus se posicionasse contra a morte da moça, poderia acusá-lo de estar se opondo à lei seguida pelos judeus. E agora, o que Jesus faria? Ele estava na berlinda. Se dissesse algo que pudesse ir contra eles, o povo não acreditaria mais no que Jesus ensinava. A mulher apanhada em adultério serviu maravilhosamente bem aos propósitos maquiavélicos daqueles homens. Trazê-la, colocá-la em frente a Jesus, diante de todos os que estavam no templo de Jerusalém, sinalizou claramente a má intenção deles em relação àquele a quem eles desejavam condenar.
Eles tinham visto ou sabido o suficiente para que, em seu entendimento, quererem acabar com o falso Messias. Jesus perdoava pecados, o que ele considerava blasfêmia. Curava no sábado, deixava eles indignados, pois eles consideravam essa atitude uma afronta à lei de Moisés. Fazia refeições com os cobradores, pecadores, e isso fazia com que eles o julgassem duramente. Havia ainda o fato de Jesus repreendê-lo com severidade. Aqueles religiosos queriam que Jesus perdoasse a mulher flagrada em adultério, pois acreditavam que assim ficaria provado que ele estava pregando contra a lei judaica, o que lhe daria motivo para acabar com sua trajetória ministerial. O Sinédrio, o mais alto tribunal judaico, tinha a tarefa de administrar a justiça, interpretando e aplicando a lei de Moisés. Caso aqueles homens conseguissem algo para acusá-lo, seria fácil perante o Sinédrio para que fosse julgado e punido. Naquela cultura, a mulher deveria se dedicar exclusivamente ao marido e aos filhos, às tarefas de casa, à prática da boa hospitalidade. Ela era considerada incapaz de ocupar-se com tarefas importantes, tais como objeto, as mulheres pertenciam ao marido e aos filhos. Sob a ótica da cultura patriarcal daquela época, uma mulher honrada deveria dedicar-se apenas a cuidar do lar e da família. Subjugada e estimada, por muito pouco uma mulher poderia ser repudiada. Diante daquela mulher, da população local, dos mestres da lei e dos fariseus, Jesus sabia muito bem qual eram as penalidades aplicadas pela lei judaica ao réu de adultério. Ele compreendia exatamente o que estava sendo armado contra si e preparava-se para virar a mesa, a fim de ensinar uma preciosa lição sobre o perdão. Em nossos dias, nos quais as pessoas são implacáveis em seu julgamento, a ideia de perdão de Deus traz o refrigério, a esperança de uma segunda chance e a possibilidade de um recomeço. Com o perdão sempre se pode recomeçar. A misericórdia e o amor de Deus são confrontados com a lei, com os ensinamentos de um coração duro do homem que não vê além da justiça humana. No coração de Deus existe a tão maravilhosa graça que leva ao perdão. O adultério era considerado pela lei mosaica uma falta gravíssima. O homem e a mulher que fossem apanhados em adultério seriam executados, apedrejados. A situação daquela mulher adúltera era pior ainda, porque ela era o instrumento, o meio pela qual os fariseus e os mestres da lei queriam apanhar Jesus e levá-lo perante o Sinédrio. Eles não estavam preocupados em fazer justiça, nem com o cumprimento da lei. A prova disso é que não levaram o homem que se deitara com a mulher também para ser julgado. Se havia adultério, haviam 2 culpados. Mas onde estava o homem? Por que não o levaram? Porque na realidade eles queriam mesmo era apanhar Jesus, prendê-lo, condená-lo, executá-lo. Jesus já havia incomodado demais. Então, para eles, a hora de dar um basta naquilo havia chegado. Quem pode imaginar o horror daquela mulher? Nós ocidentais não podemos nem chegar perto de imaginar o que se passava pelo coração dela. Nos países do Ocidente não existe punição legal para o adultério. No Brasil, o adultério já foi considerado crime no artigo 240 do Código Penal, tendo sido revogado em 2005 pela Lei 11.106. Somente em algumas partes do mundo, geralmente um país islâmico, ainda se disciplina o adultério com a pena capital. À luz da Bíblia, o adultério é pecado, mas não há espaço na nova aliança para que seja punido com morte. Sempre que eu ia a uma determinada cidade, chamava minha atenção uma certa mulher. Ela era bonita, se vestia muito bem, apresentava-se de modo discreto, mas tinha um ar estranho, desconfiado, nunca olhava nos olhos das pessoas. Numa dessas viagens, tive a oportunidade de ficar a sós com ela. Em determinado momento, ela perguntou se eu sabia ouvir uma pessoa sem julgá-la e condená-la. Eu respondi que eu não era ninguém para julgar outra pessoa. Minha resposta a acalmou, e ali ela abriu o coração. Contou-me que estava adulterando e isso a estava matando. Tudo havia começado com elogios da parte do amante, que cada vez mais foram agradando. Depois vieram as comparações com o esposo, com aqueles pensamentos diabólicos de que a grama do vizinho é sempre mais verde. A partir daí, pular para o outro lado foi muito mais fácil do que ela pensava. Quando a encontrei, o relacionamento já durava alguns meses, e o remorso, a culpa já estavam destruindo. Conforme ela falava, compreendia a razão do seu ar desconfiado, de não olhar para as pessoas nos olhos. Ela tinha medo, culpa, remorso, era a dor do pecado.
Que situação! Enquanto a ouvia, eu pedi a Deus que me desse palavras sábias e amorosas para lhe dizer quando ela parasse de falar. Aquela mulher terminou chorando muito, uma sombra pálida daquela senhora bonita e arrumada que sempre me chamava muita atenção. Eu a abracei e disse: mesmo assim, Jesus a ama e pode consertar sua vida se você quiser. Você quer? Soluçando muito, ela disse: eu quero. Mas será que o amor dele por mim ainda é tão grande que pode perdoar toda essa minha sujeira? Eu sabia que era disso que ela estava falando. Daquele momento em diante, o recomeço não foi fácil. Como sabíamos que não seria? Ela terminou o relacionamento, confessou tudo ao seu esposo, que a perdoou, consertou com a sua liderança eclesiástica, sentou quietinha no banco da igreja para Jesus tratá-la e começar um caminho da sua restauração. Hoje, quando a encontro, vejo uma mulher em paz, feliz, com uma família saudável. Ela só está em paz porque foi perdoada e tratada pelo Senhor. Infelizmente, histórias como a dessa mulher existem aos milhares. Nem todas terminam em paz e restauração. Muitas pessoas não conhecem aquele que veio para salvar, curar e libertar. Se o pecado faz adoecer a alma, o perdão liberta. Salmo 32 vai dizer: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em consideração, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me calei, meu corpo se definhou, mas confessei o meu pecado e fui perdoado. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força se evaporou como a da água no calor do verão. Finalmente confessei a ti os meus pecados e não mais escondi a minha culpa. Eu disse comigo: confessarei ao Senhor a minha culpa, e tu, Senhor, perdoastes a minha culpa. Sim, o perdão de Deus apaga todos os pecados. Para ele o que mais importa é se o pecador tem consciência dos seus pecados, se está sinceramente arrependido deles e se tem a intenção de não cometê-los mais. Deus proibiu de forma enfática o adultério, ao ponto de incluí-lo nos 10 mandamentos. No Sermão do Monte, Jesus fala de forma incisiva sobre o adultério. Não cometerás adultério. Eu, porém, lhes digo, disse Jesus: quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. E prosseguiu: se o seu olho direito levar a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo o seu corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita o leva a pecar, corte-a e a jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Mateus 5, 29 e 30. Depois de pregar um sermão que incluía considerações tão fortes, Jesus poderia perdoar aquela mulher no adultério? Como ele poderia absolvê-la da condenação da lei de Moisés? Os mestres da lei e os fariseus acreditavam que ele não poderia perdoar tão grande pecado. Os religiosos chegaram a Jesus, expuseram o caso daquela mulher e exigiram uma resposta. Por isso o mestre se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Com essas sábias palavras, Cristo confrontou aqueles homens, desnudou eles diante dos seus pecados. Com toda certeza eles sabiam que tinham pecado, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23. Jesus sabia que tudo aquilo era uma armadilha para apanhá-lo. Portanto, ele precisava ser claro, firme e objetivo. E todos tinham que escutar o que ele iria dizer. Os hipócritas que estavam ali para ouvir os seus ensinamentos e a mulher que estava sendo julgada. E o que ele disse foi uma aula sobre perdão. O que significa perdão? Em termos humanos, perdão é a ação de livrar alguém de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida mediante anulação de qualquer necessidade de pagar o que devia. O perdão é um processo e visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro ressentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si mesmo. O perdão liberta tanto o ofendido como o ofensor, restaura, dá liberdade de um recomeço. Perdão é atitude. A palavra grega que na Bíblia foi traduzida por perdão quer dizer abrir mão, deixar ir embora. O homem que recebe perdão de Deus está sendo perdoado por outros. Se isso é verdade, Jesus afirmou. Então, perdoar e ser perdoado constitui a questão crucial, central e eterna de cada vida. Aquele que se recusa a perdoar não será perdoado, porque se afastou do amor e da misericórdia. Mas aquele que perdoa abre mão da sua vida à graça libertadora do perdão de Deus, para que Deus nos perdoe os nossos deslizes.
Precisamos perdoar, aceitar, amar. Impossível? Talvez o seja para aquele que nada sabe acerca do perdão de Deus na sua vida e na liberdade que é proveniente, mas não para aquele que é perdoado. O perdão de Deus confere ao homem a liberdade de amar e viver de forma criadora, porque ele mesmo se fez nova criatura, segundo a Bíblia. A história da mulher adúltera é comentada até os dias de hoje. O ensinamento de Jesus sobre perdão deu a todos os envolvidos a chance de repensar suas atitudes, olhar para dentro de si e se arrepender dos seus pecados. Quando ouviram isso, foram saindo, um por um, começando pelos mais velhos, até que só restou Jesus e a mulher no meio da multidão. A mulher foi perdoada com a firme recomendação de não pecar mais. Jesus se levantou de novo e disse à mulher: aonde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus simplesmente não podia perder a oportunidade de ensinar todos aqueles sobre o perdão. Ele escapou da armadilha que lhes tinham preparado, ensinou sobre o perdão na prática e confrontou aqueles homens com os pecados deles. Por fim, perdoou a mulher adúltera. Um ensinamento maravilhoso. Só o perdão pode interromper nossa órbita sem fim em torno de nós mesmos e nos libertar. Ou, em termos bíblicos, livrem-se de toda a amargura, cólera, raiva, das palavras duras, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Se deseja seguir os passos de Jesus, todo cristão precisa abrir mão para perdoar. Abrir o coração, abrir a alma, abrir a mente. O perdão muda primeiro quem perdoa e depois o perdoado. O ato do perdão faz o mundo passar a ter uma cor diferente, a cor da liberdade, da quebra das cadeias, das portas abertas para os pastos verdejantes. E isso tem cor? Sim, a cor dos que descansam em Cristo, a cor da paz. Quem perdoa ou é perdoado sente-se absolutamente em paz. O que você precisa fazer para viver de vez a vida do perdão? Então, somente render-se aos pés de Jesus. Baseado nessa linda mensagem da mulher adúltera, o que você busca? Perdoar ou ser perdoada? O que você faz para intensificar a busca pelo perdão em sua vida? No próximo capítulo estaremos falando sobre coragem. Até lá!